A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia aos nossos queridos alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. É uma enorme alegria, uma satisfação poder estar aqui nesta manhã desse domingo para poder transmitir essa aula online da nossa revista Betel do primeiro trimestre de 2021. Quero agradecer a nossa querida irmã Raquel, nosso querido irmão Claudinho, esse casal tão abençoado, e desejar a vocês sucesso. Que Deus possa abençoar vocês grandemente nesse novo desafio, nessa nova jornada de serem superintendentes da escola dominical da nossa igreja. E eu me encontro muito feliz com esse convite, quero agradecer, Deus abençoe. E hoje nós vamos estar estudando a lição 3 da nossa revista, que tem por título Mardoqueu e sua integridade. Os objetivos da nossa lição está dizendo refletir sobre o valor da integridade, apresentar a importância do discernimento e extrair lições de Mardoqueu para os dias atuais. O nosso texto de referência está em Ester 2, 21 a 23 e Ester 6:1. Então nós vamos começar lendo a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus. Ester 2, 21 a 23. Certo dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, como de costume, Bigtã e Teres, dois oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam falando alto, indignados, e tramavam uma maneira de tirar a vida do rei Xerxes. Ao tomar conhecimento de tal conspiração, Mardoqueu contou sobre o plano de assassinato dos oficiais à rainha Ester, e ela contou imediatamente tudo ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e apurada a verdade e as responsabilidades, os dois conspiradores foram enviados à forca, onde também foram empalados. E o próximo está em Ester, capítulo 6, versículo 1. Ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxessem o livro dos feitos memoráveis, ou crônicas, e ordenou que as histórias fossem lidas para seu descanso. Então, estão aí os textos de referência dessa nossa lição. O nosso textuário: e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Ester 3, 2. A nossa verdade aplicada: é fundamental que o discípulo de Cristo possua uma vida íntegra. Então já deu para os alunos terem aí uma noção do que a gente vai falar, do que nós vamos aprender, do que a palavra do Senhor vai nos ensinar, porque a palavra do Senhor, ela é assim, né? Uma história tão antiga, uma história que aconteceu há tanto tempo atrás, até hoje ela nos serve de lições, ela nos serve de ensinamento para nós podermos trilhar o caminho que agrada ao Senhor, o caminho que Jesus nos ensinou. Então a palavra do Senhor, ela serve de inspiração, ela serve de ensino, ela serve de bússola. E nesta manhã, os pontos chaves da nossa lição que nós vamos aprender é sobre a integridade, o discernimento e as lições de Mardoqueu para os dias atuais. E a nossa introdução está dizendo: mesmo vivendo em terra estranha e no meio político, o servo de Deus, Mardoqueu, manteve-se íntegro e temente a Deus. Mardoqueu e sua integridade. As pessoas íntegras não escondem seus sentimentos de ninguém. Suas vidas são transparentes. Os relatos bíblicos mostram que Mardoqueu foi um homem de caráter exemplar. Sua vida é um exemplo de integridade e submissão a Deus. A história de Mardoqueu é importante, pois nos inspira a perseverarmos em integridade, mesmo no meio de uma geração corrompida. Então, para nós nos situarmos na história de como houve, onde aconteceu, qual o contexto
histórico em que essa história se deu. A história de Esther, de Mardoqueu, que é o seu primo. Nós sabemos que Deus estabeleceu leis, Deus estabeleceu regras, Deus estabeleceu princípios de conduta para que o povo seguisse, porque o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus que nos ensina a cada dia a servi-lo e a adorá-lo. E Deus estabeleceu essas regras, essas condutas para o povo de Israel. E o povo de Israel não quis, que no caso aqui dessa história foi o povo de Judá, porque o reino era dividido em reino do norte Israel, reino do sul Judá. E o reino do norte, que era Israel, já tinha ido em cativeiro pelo povo assírio, por causa de seus pecados de idolatria. Eles cometiam pecados terríveis contra Deus. E o povo de Judá, do reino do sul, seguiu essa mesma linha de pecados, de desobediência, práticas terríveis, adoravam os deuses lá, que tinham lá naquelas regiões, naqueles lugares. E o Senhor avisou, o Senhor alertou, o Senhor deu prazo, deu tempo para se consertar. Deus usou profetas, usou Jeremias, usou Isaías, usou tantos profetas, e eles não deram ouvido. Então o Senhor teve que enviar o castigo, que serviu de lição para eles para o resto da vida deles. E ali Nabucodonosor invadiu Babilônia, invadiu Israel, invadiu Judá e levou todos eles cativos à Babilônia. E ali eles ficaram 70 anos cativos. Só que no final dessa história, o imperador persa Ciro tomou Babilônia, tomou o poder de Babilônia, que era um rei persa. E ali no final desses 70 anos, se os irmãos leem Neemias, Daniel, vocês vão estar mais inteirados nos detalhes dessa história. O rei Ciro liberou o povo para voltar para Israel, para voltar para Jerusalém e reconstruir suas vidas, reconstruir seus muros. O livro de Neemias fala disso. Mas algumas pessoas não voltaram, algumas pessoas seguiram as suas vidas lá em Babilônia, lá naquela região. E a família de Esther foi uma das que ficaram, tanto que essa história acontece nesse contexto de que continuaram suas vidas lá. Foi basicamente ali por volta de 486 a 465 a.C. O cativeiro aconteceu por volta de 598 a 587 a.C. Durou 70 anos esse cativeiro, mas algumas famílias continuaram nessa região, não voltaram para Jerusalém. E foi nesse contexto que aconteceu a história de Esther, já no período do reinado do rei Assuero, conhecido também como Xerxes. Então foi nesse período que houve a história de Esther. Eu aconselho você a ler o livro de Esther para você se inteirar mais da história, que nós não teremos tempo de contar a história toda. Mas eu acredito que todo cristão, todo servo de Deus, que se diz cristão, que ama Jesus, que lê a Bíblia, conhece a história de Esther, né? Então, mas se você não conhece, eu aconselho você a ler. São poucos capítulos, é um livro pequeno, é uma história linda, uma história de superação, uma história de fé, uma história de busca, de socorro do Senhor, igual a vida do crente, né? A vida do crente é isso aí. Se tem uma vida que não é monótona, é a vida do crente. É uma adrenalina, é luta, é lágrima, é choro, é alegria, é socorro de Deus, é surpresa de Deus. E vamos que vamos, em caminho ao céu, a nossa vida é isso aí. E é gostoso. Quando a gente está no periodinho da luta ali, a gente fica meio triste, questionando, mas depois que a luta passa, glória a Deus. A gente viu que todo o período da luta Deus esteve presente, trabalhando e nos ensinando. E o livro de Esther é basicamente isso aí. Essa corrida pela vitória, pelo escape, sofreram perseguições e uma coisa maravilhosa o livro de Esther. E nessa história entra Mardoqueu, que é o seu primo, porque Esther perdeu os pais muito cedo e Mardoqueu, como seu primo, cuidou dela como sua filha. E Mardoqueu era um homem muito temente a Deus, um homem que aprendeu, que a família aprendeu, que aprenderam, que só existe um Deus a ser adorado, que você tem que ser fiel e temente a esse Deus. E Mardoqueu, diante de toda a história, que a Bíblia vai nos ensinar sobre a história de Esther, que se tornou rainha, esposa do rei Assuero, e Mardoqueu ia todos os dias à porta desse palácio para ver como estavam as coisas e tal. E ali existia um homem que chamava Amã. Esse homem era um soberbo, esse homem era
um devasso, um corrupto, era um dos grandes lá de Assuero, e ele exigiu que Mardoqueu prostrasse diante dele. Ai, Deus, o cristão, quando ele é convicto da sua fé, quando ele tem certeza que o Deus que ele serve é um Deus poderoso, que é um Deus grande, ele tem a sua posição firme, ele tem o seu posicionamento definido. Se não é de Deus, se não vai agradar a Deus, eu não vou fazer, custe o que custar. Seja quem for que estiver pedindo, eu não vou fazer. E esse era o posicionamento de Mardoqueu. E isso, ele ganhou inimigos. Ele ganhou inimigos por causa dessa fidelidade dele a Deus. E muitas das vezes na nossa vida, principalmente no mundo que estamos vivendo hoje, tá complicado nós nos posicionarmos. Porque o nosso posicionamento, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós defendemos, está indo de contra o que a maioria pensa. Mas essa lição vai nos ensinar sobre a integridade. O que é integridade? Ocorreu um fato aqui no Brasil, em um lugar, no restaurante, que o homem foi levar a mulher para jantar. E chegando lá no restaurante, ele sentado, né, jantando, o gerente passou, a carteira do gerente caiu. Aí ele pegou aquela carteira com aquela quantidade de dinheiro e foi lá e devolveu o gerente a carteira. E o gerente ficou impactado com aquela atitude, falou, nossa, esse homem é muito íntegro. Meu Deus, vamos postar nas redes sociais essa atitude desse homem, porque tá difícil. Hoje a gente vê pessoas de caráter, pessoas íntegras como esse homem. E ali ele queria chamar os canais de televisão para filmar, pro homem dar uma entrevista e tal. E aquele homem ali meio, né, nervoso, meio constrangido. E o gerente achando que ele tava ali humilde, né? Nossa, ele é humilde, ele não quer se expor e tal. E ele falou, não, por favor, não expõe. Aí ele pegou, chamou o gerente no canto e falou, por favor, não chama os canais de TV não, de notícia não, porque eu tô aqui jantando com aquela mulher ali e ela não é minha esposa. E se você colocar nas redes sociais, vai dar escândalo, vai expor minha família, vai expor a família da minha esposa, a família da pessoa que eu tô aqui acompanhando. Foi a única folga que nós achamos para estar aqui jantando, então não expõe. Aí eu te pergunto, esse homem é um homem íntegro? Eu achava que integridade era o quê? Você estar com as suas contas em dia, se você vê um dinheiro num lugar, você pegar e devolver. Eu achava que integridade é isso. Mas integridade vem de integral, vem de inteiro, vem de completo. E é aí que essa lição de hoje, ela vem nos ensinar ao que é ser íntegro diante de Deus. E essa lição é muito forte, irmãos. Ela é muito forte, ela nos corrige, ela vai exigir de nós uma tomada de atitude, de posição diante do nosso Deus. Porque hoje a nossa geração está vivendo uma vida que nós podemos... a gente está meio que camuflado, a gente está meio que falso diante do Senhor. Porque nós colocamos a nossa roupa, nós achamos que devemos colocar nossa roupinha de crente, fazer a nossa carinha de crente, biquinho de adorador, eu canto, eu adoro, glória a Deus, e só isso. Irmãos, louvor, hino bonito, voz bonita, roupa bonita, 2 horinhas de culto na semana não comove o nosso Deus, não convence o nosso Deus. O que Deus tem olhado para nós e exigido de nós é essa integridade que essa lição está nos ensinando. E nós estamos deixando a desejar, nós estamos falhando como servos de Deus íntegros. Estamos vendo os noticiários, estamos vendo as notícias nas redes sociais, pessoas que estão envergonhando o Evangelho. Pessoas que estão denegrindo o nome do Senhor porque não estão sendo íntegros. Não sei de onde nós tiramos essa ideia que nós podemos enganar a Deus. Quem falou para nós que a gente pode enganar a Deus? Que a gente pode viver uma vida de pecado a semana inteira, chegar no domingo, colocar uma roupa bonitinha e ali eu estou praticando a minha integridade diante do Senhor? Em Gênesis 17:1, Deus fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Esse perfeito é não ter pecado? Não, nós somos falhos, nós somos pó, nós somos carne.
Mas o Senhor está exigindo aqui de Abraão a sua integridade, a sua completude, a sua plenitude diante do Senhor. Hoje nós estamos vivendo uma época em que não temos interesse em ler a palavra do Senhor, em buscar a palavra do Senhor. Hoje as igrejas estão vivendo uma crise em que os seus cultos de ensino estão vazios, as suas escolas dominicais estão vazias. Eu vi um pastor reclamando que com essa pandemia as pessoas aproveitaram e desistiram do evangelho, desistiram do cristianismo, porque já não tinha mais esse prazer, esse amor de estar diante do Senhor. E o Senhor, Ele quer de nós, a igreja do Senhor Jesus, ela vai fazer diferença no mundo, praticando a sua integridade, adorando somente a Deus. Idolatria, irmãos, não é você colocar uma imagem diante de você e orar a ela, não. Idolatria é você colocar qualquer pessoa, qualquer coisa no lugar de Deus. Hoje a gente vê nas mídias sociais pessoas idolatrando artistas, cantores, pregadores, políticos. E o Senhor Jesus, Ele não se agrada disso. O Senhor tem exigido de nós integridade como Mardoqueu foi. Estava diante de todos, era para se prostrar diante de um homem pecador, de um homem falho. Ele não se prostrou, ele não se prostrou. Nem que fosse possível ele morrer por essa atitude, ele morreria. E nós estamos sendo íntegros diante do Senhor. Só o Senhor tem dominado o nosso coração. Nós estamos sendo íntegros, fiéis e tementes a Deus no nosso trabalho, na calada da noite, nas nossas redes sociais, o que nós estamos vendo na internet. Hoje existe altos índices de notícias de cristãos que espancam suas esposas, de pastores estupradores, de homens assassinos, homens que estão enganando quem? Estão enganando quem? O nosso Deus não se deixa enganar. O nosso Deus é um Deus que tudo vê. E o que nos importa nessa vida é se preocupar com o que Deus pensa de nós. Eu falo que eu sou cristã, eu falo que eu aceitei o Evangelho, que eu aceitei Jesus como meu Salvador e continuo com a minha vida velha, com a mesma vida que eu levava quando eu não conhecia Jesus, porque o Evangelho de Jesus Cristo que Ele veio à Terra para anunciar é um Evangelho puro. É um Evangelho que exige de nós uma renúncia. Você sabia que existe duas religiões que exigem conversão? Uma religião que você está indo para lá, ela te faz voltar totalmente para cá. A conversão é isso. A conversão não é você pegar um atalho, você pegar um trilho, entrar nele. Não, a conversão é você estar indo para o inferno e o evangelho te leva para o céu. A outra religião que exige conversão é o islamismo. Eu ouvi um pregador essa semana dizer que não existe islamismo light. O islamismo, ele não se adequa à vida que a pessoa vive. Quando uma pessoa, vocês já viram que é um extremismo total o islamismo, mas vocês já viram que quando uma pessoa ela decide seguir essa religião, ela muda completamente a vida dela. Aonde ela tá, se é para dobrar o joelho 3 horas da tarde e orar, ela ora, ela dobra o joelho e ora. E infelizmente o nosso cristianismo, o evangelho que a gente diz seguir, que exige de nós essa conversão, não ser extremista como os de lá, mas esse evangelho que Jesus pregou, muitos de nós, infelizmente, só falamos da boca para fora. Que aceitamos esse evangelho, mas não mudamos a nossa vida. Então nós estamos o quê? Cheios de igrejas inchadas, cheios de igrejas de pessoas problemáticas, pessoas com práticas pecaminosas, práticas mundanas, e se dizendo evangélico. Olha, me desculpa, é melhor você aceitar Jesus como seu Salvador de novo, entrar para esse evangelho maravilhoso e seguir a sua vida convertida. Aquilo que você fazia, você não pode fazer mais. É inconcebível um cristão, uma pessoa dizer que é cristã, aceitou o evangelho e continua bebendo. Isso é uma prática do homem velho. É inconcebível uma pessoa que fumava e hoje ela continua fumando e falar que aceitou o evangelho. Ela não aceitou o evangelho. Ela virou um adepto de um movimento. E esse tipo de evangelho é um evangelho remendado. É um evangelho que tem tempo de validade. Você sabia que foi feita uma pesquisa no Brasil que para cada uma pessoa
evangélica existe uma desviada. Você sabe por que isso acontece? Porque tentou adequar o evangelho à vida que a pessoa leva. Ainda mais hoje que está moda dizer que é gospel, dizer que é cristão. O cristão de verdade, irmãos, não segue as práticas do mundo. O cristão de verdade, aquilo que era pecado para ele há 10 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Aquilo que era pecado para ele quando ele era criança, hoje continua sendo pecado, porque o parâmetro para nós é a Bíblia. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. E hoje nós estamos vendo um volume enorme de pessoas que estão tentando adequar o evangelho à sua vida. E isso tem causado um dano tão terrível na igreja do Senhor, no corpo do Senhor, tem adoecido o corpo do Senhor, tem trazido consequências drásticas para nós. E não pensa você que o seu pecado atinge só você. O teu pecado como corpo atinge a mim, porque nós somos corpo. Se você levanta a bandeira do evangelho, se você fala que segue o cristianismo e pratica e comete as práticas mundanas, as práticas desagrada a Deus, você não pratica esse verdadeiro evangelho. E tem outra, dizer que é cristão e carregar ódio no coração. A base do cristianismo é o amor. E isso tudo, todos esses pontos, todas essas características do verdadeiro cristão, está relacionada a essa integridade. Integridade não é só pagar suas contas em dia, não. Integridade é você ser completo diante dos homens e diante de Deus. A vida de cristão que você leva dentro da igreja no seu domingo, você tem que levar ela na segunda-feira no seu trabalho. Você tem que ter ela dentro da sua casa com seus filhos. Você tem que estar lá na sociedade, na rua, praticando essa integridade, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E nesta manhã, a vida de Mardoqueu, ela nos dá esse exemplo de um homem íntegro. Íntegro. Eu sou cristão, eu não posso ter rancor no meu coração. Eu sou cristão, eu não posso andar como o mundo anda, praticar as práticas do mundo, concordar com o que o mundo prega, com o que o mundo ensina. Aí você pode me dizer, Silvilene, então, esse evangelho aí é um fardo pesado, Silvilene. Porque eu tô no mundo, eu vivo no mundo. Como é que eu não vou praticar as coisas do mundo? É difícil para mim, Silvilene. Na hora que rola uma musiquinha lá do mundo lá, que não tem nada a ver, irmãos, a palavra está mandando a gente ser íntegro. É ou não é? Não existe 50% para Deus. É 100%. Aí você pode ficar desanimado nessa manhã e dizer, puxa vida, então, esse evangelho para mim aí não dá. Esse cristianismo para mim aí não dá. Ele é muito pesado. É um fardo muito pesado. Você se engana. Porque a partir do momento que você aceita Jesus e converte a Ele de todo o teu coração, é derramado sobre a sua vida, sobre o seu coração, o Espírito Santo, a graça do Senhor. A graça do Senhor é todo o bem de Deus, é tudo que Ele é de bom dado a nós. Você sabia que a graça do Senhor é tudo de bom que Deus é e Deus tem, é derramado sobre nós? Então, quando nós temos a graça do Senhor e a presença do Espírito Santo de Deus, fica uma delícia seguir o Evangelho. Eu amo Jesus Cristo, eu acredito que você também ama. Então, se você está vivendo um momento na sua vida que você está sentindo que você não está 100% entregue ao Senhor, que você está vivendo uma vida de fachada, que você tem seus vícios, que você tem seus desejos que não agradam ao Senhor, em nome de Jesus, neste dia, nesta manhã, dobre o seu joelho, peça ao Senhor a graça dele, peça ao Senhor o Espírito Santo para te conduzir, para te encher, porque o Senhor Jesus disse que Ele ia, mas Ele ia deixar o Consolador, Ele ia deixar um orientador. Irmãos, e a voz do Espírito Santo é tão doce, é tão suave, ela nos conduz de uma forma tão maravilhosa, que você está ali vivendo a sua vida, de repente, dependendo da situação, o Espírito Santo te orienta, não vai ali não, fica aqui, fala isso. Já aconteceu com você? De você estar falando uma coisa e acontece muito comigo. E eu falei, não devia ter falado. Ai, Jesus, me perdoa. É o Espírito Santo te conduzindo. Porque errar, nós estamos sujeitos a errar. Mas essa perfeição que o Senhor exige de nós aqui, é uma perfeição de você estar totalmente entregue a Ele, o seu pensamento a Ele. Aí quando o erro vier, quando a vontade de errar vier, você pedir a Jesus misericórdia, você pedir ao Espírito Santo para te poupar. Irmãos, pecado é pecado. Não é para fazer e pronto, acabou.
Não fica aí, mas o que a Bíblia diz? Ah, mas fulano falou que não é, ciclano falou que não é, não me importa. Não me importa, a palavra do Senhor tem o seu padrão, os seus princípios. E o que move a vida do cristão são os princípios bíblicos, os princípios que Deus direcionou a nós. E olha como nós colhemos frutos maravilhosos da obediência, como nós colhemos frutos maravilhosos de andarmos na presença do Senhor. Nós podemos contar com a proteção, nós podemos contar com a cura, nós podemos contar com o discernimento que nós vamos aprender no próximo tópico. E tudo isso com a presença do Espírito Santo na nossa... Irmãos, não tem coisa mais maravilhosa na nossa vida, nós que somos pais, de ver um filho abençoado, de ver um filho bem, de ver um filho... Isso tudo é o preço, é o retorno de uma vida fiel, de uma vida santa. Então eu fico assim olhando certas coisas, eu fico vendo pessoas tentando adequar o evangelho à sua vida de pecado, à sua vidinha de, né, dá para levar, dá para viver assim, dá para fazer isso aqui, depois, eu chego lá na igreja, lá ninguém tá sabendo, ninguém... Você tá achando que tá enganando quem? Aí você fica aí, ó, Deus não responde as minhas orações, Deus não... Minha vida tá... Aí vira uma busca desenfreada pelos gurus espirituais que tem por aí. Vai para a Bíblia, meu irmão. Vai orar. Vai buscar o Senhor, vai buscar a sua intimidade com o Senhor, porque é essa intimidade que nos sustenta. É esse estar conectado ao Senhor 24 horas é que nos sustenta. 2 horas de culto por semana não te sustenta não, meu irmão. 2 horas de culto é ali um momento para você se alegrar na presença do Senhor, é para você adorar a Ele, ver os irmãos, se ajuntar, isso é uma delícia. Mas na pandemia aí você viu que foi proibido estar reunido, e aí? Se a sua vida de cristã está baseada em 2 horas de culto, como é que ficou a sua vida de cristão? Então essa lição, irmãos, ela é muito forte. Ela tem nos chamado a responsabilidade a nós sermos íntegros diante do Senhor. Que o Senhor não tem se agradado dessa nossa vida de mentira, dessa nossa vida de disfarce. Nós colocamos a nossa máscara de crente e dependendo aonde ela é para ser usada, nós usamos. Aí quando não é para ser usada, nós colocamos a nossa máscara de humano, de mundano, de pecador. E nós temos visto o reflexo disso aí. Nós estamos vendo os reflexos da vida de mentira, de farsa que muitos estão vivendo. Isso aí conclui o quê? Que não estão levando uma vida de integridade diante do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, irmãos, vamos consertar nossa vida diante do Senhor. Vamos viver uma vida verdadeira diante do Senhor. Uma vida de temor. Como está faltando temor no nosso meio. Como está faltando responsabilidade com as coisas do Senhor no nosso meio. Então que sigamos o exemplo dessa integridade de Mardoqueu. A palavra do Senhor, ela nos orienta em tudo. Em Gênesis, Paulo, Salmos, as cartas de Paulo, tudo ela nos orienta. Nós não vamos poder chegar diante do Senhor e falar, eu não sabia, Senhor, eu estava inocente. Não, porque está sendo falado, está sendo ensinado. Vamos tomar cuidado com as nossas redes sociais. As redes sociais às vezes definem muito nosso perfil como cristão. Às vezes eu vejo cristãos postando cada coisa nas redes sociais que não condiz com a vida de cristão que ele tem que levar. Posta cada foto nas redes sociais. Frases. Às vezes eu vejo frases que... Aí eu olho o autor embaixo ali, são autores que não têm compromisso com a palavra. Postam um versículo bíblico, irmãos. Postam louvor. Postam integridade, tudo. Silvilene, mas não tá nem a ver, tá? Faz um balanço da sua vida aí. Como que tá a sua vida espiritual? Faz um balanço aí. Você vai observar que as mínimas coisas contam. Os detalhes. Se Deus trabalha em nós com todos os detalhes, Deus também olha os detalhes em nossa vida e como a gente serve Ele. Às vezes Deus faz cada coisa tão maravilhosa na minha vida, detalhes coisa tão simples. Tipo, você tá no ponto de ônibus, correndo, o ônibus chega. Até sentar no banco do ônibus.
Eu vejo detalhe de eu falo, ai, eu tô cansada, tem uma vaga no ônibus pra eu sentar. Ai, o ônibus parou em frente a mim. Um livramento. Aí eu falo, poxa, Deus, ele olha cada detalhe, Deus cuida de cada detalhe, Deus abre as portas, Deus provê. E na hora da gente dedicar a Deus a nossa integridade, a gente não quer se atentar para os detalhes. Vamos ser completos diante do Senhor. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente acredita. Vamos ser íntegros diante do Senhor, porque o nosso Senhor, ele merece essa integridade. Ele merece essa completude. Ele é um Deus tão maravilhoso, ele é um Deus que tem tanta misericórdia de nós. O Senhor Jesus está conosco a todo momento e a gente fica vivendo uma vida, uma farsa. Uma farsa. Eu falo que eu sou cristão, mas eu sou viciado em pornografia. Eu falo que eu sou cristão, mas eu bebo, eu sento numa roda para beber, eu vou para uma balada. Isso não é coisa de cristão não, irmãos. Então, fechando o ponto 1, nós temos que praticar essa integridade diante do Senhor. E o outro ponto é, Mardoqueu demonstra discernimento. Só a Bíblia é capaz de desenvolver em nós o dom do discernimento. Por que nós precisamos ter o discernimento? Porque nem tudo que está ao nosso redor, nem tudo que está na igreja é de Deus, irmãos. Não se engane. Não se engane. Existem 3 tipos de espírito. Espírito maligno, espírito do homem e o espírito de Deus. Às vezes você vê um movimento num lugar que estão lá profetizando, que estão lá, você, só porque está profetizando. Não. Irmãos, às vezes não é. Às vezes é o espírito maligno, ou às vezes é o espírito da pessoa que resolveu profetizar e profetiza. Aí ao longo do tempo, você vai observar que isso tudo não cumpriu. Aí às vezes a pessoa fica, ai, que poder, que culto, que poder, mas dá um mês ela não está mais na igreja. É um culto, porque o poder de Deus, quando ele vem sobre nós queremos todos os dias buscar esse poder. Um poder que você sente no domingo, mas você não tem desejo de estar na escola dominical. Uma presença, ai, que presença, que culto, que você sente, mas na terça-feira no culto de ensino você não vai. Então você está adepto a um culto de poder. Mas o poder mesmo de Deus, ele vem sobre nós e faz nós praticarmos essa integridade que nós aprendemos no ponto 1. E um dos dons, porque o discernimento, ele é um dom. Ele é um dom do Espírito Santo que Deus deu à igreja. Sabe para quê? Para proteger a igreja. Porque os dons, eles não foram dados a nós, para nós, ficar diante do povo mostrando que é mais crente que o outro. Ah, eu sou cheio, eu tenho o dom da profecia, eu viro um guru espiritual porque eu tenho o dom da profecia. Fica todo mundo me seguindo, me procurando. Não, irmãos. Os dons foram dados por Deus à igreja para servir a igreja, para alegrar a igreja, para alimentar a igreja, para proteger a igreja. Tanto que esse dom do discernimento, ele é um dom que é para proteger a igreja. E Mardoqueu aqui, ele usou esse discernimento, que ele viu que o ambiente que Esther estava era um ambiente assim hostil, um ambiente de traidores, um ambiente de gente querendo matar rei, gente... Aí ele orientou a Esther a falar, que ele já tinha percebido aqui, dele não se prostrar diante de Amã, que ele tinha ganhado ali um inimigo, ele viu que Amã não gostava de judeu, então ele orientou a Esther. Não Esther viveu uma vida de mentira, porque crente não vive vida de mentira. Ele orientou Esther, ele teve um discernimento e orientou Esther a revelar sua identidade no momento certo. É diferente. Você viveu uma vida de mentira e você por um momento segurar um pouco uma situação para você na hora certa revelar essa situação. Foi o que aconteceu com Esther e Mardoqueu teve esse discernimento. Irmãos, como nós estamos distraídos. Como tem faltado em nós o dom do discernimento. O perigo está na nossa frente, o perigo ronda nossos filhos, o perigo ronda a nossa igreja, o perigo está em todo lugar e nós estamos aí, glória a Deus, aleluia, está faltando em nós o dom do discernimento. A carnalidade tem tomado conta da nossa vida, a falta de integridade tem dominado a nossa vida e nós estamos aí achando que está tudo bem. Não está tudo bem não, irmãos.
Vamos orar, pedir ao Senhor esse dom do discernimento. Ele está lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, 10, 11. As irmãs, os irmãos já viveram situações de você sentir, né, aquele perigo, você sentir ver que algo está para acontecer e o Senhor te orienta, fala, não, não vai não. Às vezes isso acontece muito comigo, acontecia muito com a minha mãe. Às vezes a gente pedia ela para ir num lugar, fala, mãe, deixa eu sentir, não tem nada a ver, não tem problema. Aí a minha mãe falava, não vai não, porque... Não vai. Ela nem falava o motivo. Aí nós, mãe. Aí na hora que passava, o perigo acontecia lá. Quer dizer, Deus mostrava a ela discernimento. Mas para nós desenvolvermos esse discernimento, só a Bíblia é capaz de desenvolver em nós esse dom do discernimento. Como que você vai saber que uma coisa está errada? Como você vai saber que um comportamento dentro da casa do Senhor não está condizendo com o que o Senhor nos ensinou? Como que uma pregação que um pregador está pregando, você vai falar que ele está pregando a verdade, que ele não está pregando heresia? Aí você vai, é pela palavra do Senhor, é pela palavra do Senhor. Se você não lê Bíblia, se você não vai no culto de ensino, se você não vai na escola dominical, se você não medita na palavra do Senhor na sua casa, você não vai saber discernir o perigo, o erro. Quantas pessoas estão caindo em erros de heresia, ensinamentos errados, apostatando da fé por causa de ensinamentos errados, porque está faltando discernimento, irmãos. Então, vamos buscar esse dom maravilhoso, porque ele nos protege, ele protege a igreja. Está em falta na casa do Senhor os dons. Quantos males a igreja do Senhor Jesus já sofreu, quantos golpes a igreja já sofreu, nós já sofremos na nossa vida, na nossa família, porque faltou em nós discernimento. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós e nos dê esse dom maravilhoso do discernimento, para nós ficarmos atentos ao que está acontecendo, né? Graças a Deus que tem servos do Senhor fiéis que estão atentos ao que está acontecendo na igreja. E infelizmente, aqueles que têm o dom do discernimento às vezes se calam. Irmãos, não é para se calar, mas se levante com amor, se levante com zelo. Se você vê que algo não está ali de acordo com a palavra, vai com amor, irmãos. Não vai na contenda, não vai no ódio, porque a base do cristianismo é o amor. A base do cristianismo é você saber lidar com o seu irmão. Porque às vezes a pessoa tem um dom, mas não tem uma estrutura, não tem um conhecimento e perde esse benefício, esse serviço maravilhoso por não saber lidar. Também falta de ler a palavra do Senhor, porque os dons servem para pôr ordem. E esse dom do discernimento, às vezes ele é muito útil no culto, na casa do Senhor, quando você vê que a coisa está fugindo ao controle, quando você vê que aquilo ali não está muito de acordo com o que Deus quer, que o Espírito Santo exige, você tem que usar esse dom. Então Mardoqueu, ele teve discernimento para proteger Esther desse perigo. E o Senhor honrou grandemente a Mardoqueu. E os outros exemplos no ponto 3, que as lições que Mardoqueu pode deixar para nós, é que ele era um homem honrado. Irmãos, não tem coisa mais linda na vida do ser humano é que ele ter honra, é que ele ser honrado. E o outro ponto é que ele glorificava somente a Deus. Vamos ter essa preocupação de adorar somente a Deus. Era um homem de fé. Hoje nós estamos aí enlouquecidos atrás de quem ora, atrás de quem tem um dom de profecia para nos orientar. Irmãos, cadê sua intimidade com Deus? Você não tem fé não? Que Deus ouve sua oração e Ele vai te responder? Pratica a tua fé orando, buscando, jejuando. Um outro ponto também, era um homem devoto. O devoto, ele é totalmente entregue a Deus. Deus que importa para ele. Que nós possamos pedir ao Senhor misericórdia. Que nós possamos nos converter completamente ao Evangelho, a Jesus Cristo. Eu deixo para a meditação dos irmãos essa passagem aqui de Mateus 9, 16 a 17. O evangelho que Jesus trouxe é um evangelho, ele fala aqui do vinho novo derramado em odre velho. Perde o vinho,
Porque o odre velho não suporta o vinho novo. Esse vinho novo é o evangelho, é a boa nova. O evangelho é como uma roupa nova. Não tem como você pegar um pedacinho, ninguém pega um pedacinho de uma roupa nova e põe para consertar numa roupa velha. Então, se você está dizendo aí que é cristão, que é gospel, que é servo de Deus, vista essa roupa nova do evangelho. Seja completo, seja íntegro. Porque a sua falta de integridade está causando dano ao reino do Senhor, está causando escândalo ao reino do Senhor. Quantos erros, quantos problemas nós estamos aí tendo que enfrentar por falta dessa integridade. Às vezes eu fico pensando no pastor, o que um pastor passa para aguentar, ter que suportar, contornar ali a vida de crente que não é íntegro. Crente que acha que pode ser crente, pode ser tudo. Não pode, meu irmão. Decida-se. E a lição nessa noite não é para você desanimar, não é para você, já que eu não estou íntegro, não. Dá meia volta, volta atrás, converte. Porque você vai colher bênção, Deus vai te encher, Deus vai te dar o dom do discernimento, Deus vai te dar alegria. Talvez essa depressão que você tem aí, às vezes não seja tão física, pode ser espiritual. Às vezes essa dor que você tem aí pode ser de uma origem espiritual. Talvez a perturbação que está tendo dentro da sua casa está precisando de você ser mais íntegro diante do Senhor. Amém? Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Eu agradeço por estar passando essa aula. Foi uma aula difícil, uma aula que nos ensinou, mas eu gosto dessas aulas. Eu gosto quando a palavra bate. Eu gosto quando a palavra corrige, porque aí a gente entra no prumo, a gente não fica aí vulnerável. Porque quando você não é íntegro, quando você vive uma farsa, você abre brecha, você dá legalidade para o inimigo trabalhar na sua vida, para o inimigo te destruir sua família. Eu não quero inimigo na minha casa, não. Eu não quero Satanás na minha casa, na minha vida. Eu quero Deus, eu quero o Espírito Santo na minha vida. E que esse possa ser o desejo do seu coração, ter o Espírito Santo na tua vida, na tua casa. Mesmo que venham as lutas, mas você vai ter a consciência que esse período de luta é Deus te moldando, é Deus te ensinando, é Deus te preparando para receber bênçãos, porque a luta ela serve para você ter experiências de Deus na sua vida. Amém? Que o Senhor Jesus continue falando no teu coração, não perca as aulas, estude em casa, leia a Bíblia em casa, fique 24 horas. É muito melhor você ficar 24 horas conectado com o Senhor. Porque esse mundo que a gente está vivendo, irmãos, não está prestando, está conectado com outra coisa, não. Temos que estar conectados com o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. A palavra do Senhor, ela nos preenche, ela nos dá paz. Amém? Fiquem com Jesus, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Deus abençoe a irmã Raquel, Deus abençoe o irmão Claudinho, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e misericórdia da nossa igreja, nos levantar, nos avivar, nos animar na palavra. Nós só vamos ser firmes, só vamos ter conteúdo e vamos suportar os dias difíceis que estão por vir na palavra. Amém? Que Jesus abençoe. Muito obrigada.